Olha aí mais uma briga na esquerda. Qual o maior problema da esquerda brasileira hoje? Mandaram esse vídeo aí do Guilherme Boulos dando uma entrevista no podcast Três Irmãos, comentando a respeito do maior problema da esquerda brasileira hoje. Qual que é o maior problema da esquerda brasileira hoje, hein? É falta de união? Falta de amor? Fica dizendo que a esquerda tirou o pé no barro, tá com o pé no barro hoje fazendo trabalho com comunidade. Né? Só fica de diagnóstico, de professor. Aí é fácil. Só para me contar o que eu discordo, é que a gente veio falando, tipo assim, do quanto você já fez de mobilização e que hoje vocês continuam fazendo, mas não engaja mais a galera, não é porque a mobilização ela não tem mais sentido pro povo, é que o povo não se vê mais representado na mobilização. Eu vou te falar com toda sinceridade, com o meu coração aqui, cara, que se você pega e fala assim, galera, a 6x1 é para todo mundo. Não é? Você fez uma mobilização, você falou que foi o maior contra a perda da blindagem, que tinha que ter feito, eu acho que tá certo. Mas se você fez uma mobilização pra galera não se fuder mais. Você entende? É tipo assim, ó, não vamos deixar isso mal acontecer. Outra ação, outra mobilização é que a galera, você vai virar pra galera e falar assim, mano, isso que vocês vão ganhar com isso. É um ganho real. A 6x1, cara, não me interessa se o cara é lá da favela, se ele é classe média ou não. Isso aí é pra todo mundo, você entendeu? O cara que tá lá na favela, que ele acha que ele não é o pobre, ele vai se ver representado na 6x1 também, porque ele vive a 6x1. Nessa hora é que eu acho que a mobilização ela tem que ter eficácia e tem que ser feita. Porque a galera vai abraçar isso aí, Robertinho, mano. deixa eu te falar uma coisa. Você entende? Eu concordo Por que a galera não faz essa? Mas essa vamos ver a realidade. enfrentar mesmo? Por que a galera não faz? Vamos peitar os grandes a lá de galera cima. fez, cara. Nós chamamos Camarada Robertinho. Bom, vamos ver aí a resposta. É isso, é ótimo. Vamos lá. 3 mobilizações nacionais contra 6x1 no último ano e meio. E por que não fechou, então? Mas Por que o povo deu não vibração foi. nisso? O povo não foi. Porque não tá... Pô, peraí. Complicado, né? Complicado assim. Houveram mobilizações, especialmente em 2024. Em 2024, o tema central foi o fim da escala 6x1. Teve aquele ato nacional no dia 15 de novembro, que foi durante um feriado, que foi o evento aqui em São Paulo que mais colou gente e tal. Eu lembro desse dia, eu tava. Mas o problema é assim, não adianta achar que chamar mobilizações de maneira não consistente, né, de forma não permanente e de agitar esse tema, tanto nas mobilizações quanto nas redes, nos espaços públicos, nos debates, você achar que as pessoas vão colar de bom grado, né? Vocês achar que as pessoas vão simplesmente reconhecer a importância daquilo porque nós estamos dizendo que é importante. Se você não tem esse processo permanente de mobilização, de chamamento às ruas, né, de agitação do tema, ele vai esfriando, ele vai diminuindo, claro. Acho que é uma questão, né? E isso que o Robertinho traz é muito importante, né? Porque assim, uma coisa é você ver um programa político que mobiliza ou que afeta as pessoas pelo seu caráter defensivo, né? Que é nenhum direito a menos. Ou seja, isso coloca a classe trabalhadora numa posição de defensiva, né? Então, se você falar, não passarão, ninguém solta a mão de ninguém, não vai ter copo, não vai ter não sei o que, não vai... Você ter a negativa é algo que sempre te coloca imediatamente na contenção de danos. Se você tem, na verdade, né, uma demarcação de posição em relação àquele tema, em relação àquela questão, você tem uma possibilidade de avanço concreto que é muito real. Que é assim, que você consegue trazer um caráter de significância, né? Você consegue produzir um sentido de movimento. Eu acho que uma das grandes vitórias do neoliberalismo, né? Uma das grandes vitórias desse modelo, né, de capitalismo que a gente vivencia hoje de maneira mais aprofundada, é o de justamente colocar na mesa de que não há alternativa, né? De que o máximo que pode ser feito é uma política de contenção de danos, o máximo que pode ser realizado é uma política de avaliação da correlação de forças para poder amenizar o avanço da classe dominante, e é isso. Por isso que, inclusive, os setores da extrema-direita, hoje, eles têm uma mobilização popular, ainda que bem menor do que nos anos anteriores, muito mais proativa nesse sentido, tá ligado? Muito mais proativa. Né? Até comentaram ali atrás agora há pouco. Pô, o Nicolas Ferreira
levou a galera pra ir caminhar na chuva, tomar raio na praça, pô. Tomar raio na praça. Entendeu? É uma parada de você pensar, né? Ah, pode ter ali meia dúzia de gente que tá, né? Que tá, tipo, meio xarope da cabeça, que tá indo de... Tem. Mas a grande maioria das pessoas de lá, que está sendo convencida desse discurso, né? Que na realidade está sendo usada como manobra, né? Está sendo usada como bucha de canhão, acredita fielmente naquilo. Acredita mesmo. Né? Então, acho que isso é um diagnóstico importante, tá ligado? É uma parada relevante. E a esquerda perdeu essa capacidade, né? E agora, importante isso, né? A esquerda, né? Quem da esquerda? Que, né? O pessoal da esquerda liberal, dos setores progressistas e tal, eles têm um ponto. Há muitos anos, os comunistas, a esquerda radical, de uma maneira geral, não consegue encampar um projeto de longo prazo, não consegue ter um corpo robusto para ser eleito, não consegue criar uma política forte para avançar. Temos acordo com isso, né? Basta você olhar o número de pessoas eleitas, o debate político, né? E tal. Mas então, se não são os comunistas que estão na hegemonia da esquerda e que, portanto, não teriam condições de puxar esse debate à esquerda, de quem é a responsabilidade pelo processo de desmobilização? Da classe trabalhadora. De quem que é essa responsabilidade? Os comunistas não tinham esse poder de tração, né, de avanço, e que eu concordo que não tinham mesmo nos últimos 20, 30 anos, qual o setor que estava na ponta de lança do processo que tinha essa responsabilidade? E aí aqui é importante. Não é uma questão de correlação de forças, né? Tipo, é importante ver isso. Não é só uma questão de, é porque a situação é negativa. Não, tem escolha no meio. Ou vocês acham mesmo que todas as decisões que os governos sociais liberais do PT de 2003 para cá, Lula, Dilma, o Lula de novo agora, tal, eles simplesmente estavam na onda dos acontecimentos. Simplesmente seguiram o fluxo da correlação de forças e da história. Tem escolha aí no meio, né? Privatizar os rios do Baixo Tapajós é uma escolha. É uma escolha. Colocar os 3 rios no Programa Nacional de Desestatização é uma escolha. É uma escolha. Não consultar os povos indígenas para poder falar sobre isso é uma escolha. É uma escolha. Priorizar o processo de fim da escala 6x1 por uma via institucional, ao invés da pressão constante e permanente nas ruas, também é uma escolha, gente. Porque, assim, vamos imaginar ainda, né? Naquele momento lá, 2024, que a pauta estava pegando fogo. Havia correlação de forças para poder avançar no debate de mais direitos para os trabalhadores? De mais redução de jornada? Há 2 anos atrás existia. Há 2 anos atrás, o cavalo selado de Emiliano Zapata passava pelo horizonte. Passava. E numa época que que aí não tinha ninguém da direita que ia tentar pegar a pauta. Ninguém. E aí a luta decaiu. Igual a questão da anistia, né, gente? Igual a questão da anistia no dia 1º de janeiro, na posse. Ali tinha correlação de forças para meter general na cadeia. Ali tinha. E passar, apaziguar, aí não tem mais, né? De quem que é essa responsabilidade? É de quem tá no poder, né? Não somos nós, eu concordo, não somos nós. Então de quem é? Representando o povo não se vê representado, meu cara. Caro, mas é o seguinte, você levanta a bandeira, você trabalha a pauta, né? Você não tem como obrigar ninguém a ir pra rua. Você trabalha a pauta, você divulga, você constrói, você chama todo mundo. Você não tem como arrancar a pessoa da casa dela e falar vá pra rua. Não foi falta de iniciativa. Nós chamamos um monte de mobilização contra 6x1. Pega o que o VAT fez com a Érica depois do projeto, né? Agora, sabe o que eu comecei a fazer agora no Governo do Brasil na Rua também? Ontem eu reuni com 8 categorias de trabalhadores do Mato Grosso do Sul. Tinha trabalhadores da alimentação, metalúrgicos, trabalhadores comerciários, que é onde a 6x1 mais pega, no comércio, no varejo, nos serviços, né? Trabalhadores da indústria de outros setores, trabalhadores da educação, um monte. Fizemos um baita encontro para organizar a jornada de luta pelo fim da 6x1. Segunda-feira eu vou estar 6h30 da manhã numa fábrica metalúrgica no ABC para conversar com os trabalhadores dentro da fábrica pelo fim da 6x1. Na outra semana nós vamos estar com os comerciários de Osasco numa assembleia prevista para 1.000 trabalhadores para organizar a luta contra o fim da 6x1, pelo fim da 6x1, né? O governo Lula tomou a decisão
de já que vai votar, não vai votar no Congresso, sabe o que o Lula vai fazer? No Carnaval? Vai botar um projeto de lei com regime de urgência pelo fim da 6x1. Sabe o que isso significa? Projeto de lei com regime de urgência mandado pelo presidente da República, o Congresso é obrigado a votar em 60 dias, senão tranca a pauta. Então vai ter que votar 6x1. Máximo de jornada de 5x2, máximo de 40 horas semanais, sem redução de salário. E aí, assim, o projeto da Erika Hilton, que já tinha limitações, né? Porque se não me falha a memória, o projeto de PEC dela era 4x3 e 36 horas. Agora, esse projeto que está sendo colocado como um projeto de ponta de lança de vanguarda é 5x2 com 40 horas semanais. Aí é complicado, né? Porque assim, mais uma vez, discutindo o mérito da questão, as pessoas não vão se mobilizar por migalhas. Gente, no estado de cansaço que a gente se encontra, de estafa política, eu pelo menos tenho me sentido assim, cansado de ver e as coisas parecem que não mudam, não. Cara, quem vai levantar a bunda da cadeira para poder ir lutar por uma proposta mais ou menos? Quem vai se dar o trabalho de sair de casa, cansado, fudido, perder um dia de trabalho, que hoje é cada vez mais decisivo porque a gente tem uma desvalorização da força, né? Então você está recebendo menos, freelancer, 6x1, né? Para ir lutar por uma pauta mais ou menos. Para ir lutar por uma proposta média. Ninguém, gente. Desculpa, ninguém, gente, ninguém. E aí, mais uma vez, o grande problema é achar que as pessoas vão ter o mesmo nível de espontaneidade do movimento social, de você chamar e ter essa organização amplificada e massificada, de 25 anos atrás. Hoje, é o que a gente tinha falado um pouco antes também, né? Hoje, a galera que viveu ali aquele momento histórico da ascensão das lutas sindicais, do Lula, do PT, cara, essa energia ela já foi embora. Ela se tornou um passado distante. E um passado distante mesmo, né? 40 anos atrás, pô. É tempo de vida de muita gente. Então não espera que a mobilização vá acontecer naturalmente. Mas enfim, né? Eu ia comentar do moinho, mais uma vez, mas eu vou terminar aqui. Aí, bicho, sim, nós temos que fazer o que a gente tem condição de fazer. Nós estamos fazendo. Inclusive, vai precisar da mobilização social para ajudar a pressionar no Congresso. Aí você ainda vê gente dizendo, porra, mas então, isso é uma traição do governo Lula. Comprando briga com a CNI, com a CNA, porque tinha que ser o máximo de 4x3 e de 36 horas. E quem não fala... Aí você olha e fala, Jesus, dai-me luz, Jesus. Então você veja, a vida é dura, cara. Você não vai... O que a vida é dura. Fazer política significa enfrentar a contradição e partir da realidade. Sabe uma crítica que eu tenho a um segmento da esquerda, que eu chamaria de um segmento academicista ou lacrador? É o seguinte, é uma turma que se comporta como se fosse uma consciência crítica da esquerda, um superego da esquerda. Então, o trabalho principal é você ficar falando o que a esquerda não faz, onde a esquerda erra, onde a esquerda real, a esquerda popular, a esquerda que disputa de verdade, né? É uma consciência crítica, uma testemunha da história que fica ali dando aulas de saber do que a esquerda deveria fazer. Só que só prega para convertido, é uma vanguarda muito aguerrida, só que sem nenhuma retaguarda, é o general sem exército, não tem ninguém indo atrás dele, não bota 10 pessoas na rua, não convence o vizinho das suas posições e meio que quase se regozija porque ele é o mais revolucionário que todo mundo. Sabe por quê? Porque não precisa lidar com a vida real. A vida real é feita de contradição, a vida real é feita de negociação real. A vida real, não dá para você ser purista e falar é tudo ou nada. Ou vai ser 4x3 agora, ou a gente não aceita nada e o resto é traição. Essa vida real de dizer, ou você tem que ter o programa máximo do socialismo, ou você é traidor. Essa visão purista é de quem se contenta só em ser consciência crítica e não disputa
a consciência dos trabalhadores reais. Aqueles trabalhadores, a manicure lá da cidade de Tiradentes que falou, eu não vou estar no Boulos não, porque o Boulos Radical demais. é radical demais, é um cara, eu não sou, ele defende só pobre, eu não sou pobre. Você tá entendendo? Mas essa divisão acaba que tá no DNA da esquerda, né? Eu acho Então, que todo mundo... Não, Rodrigo, aí não. Mas vamos lá, né? São muitos pontos, são muitas questões, né? Olha, trazer esse debate sobre quem é a esquerda academicista e lacradora, né? Eu acho que parte primeiro de uma premissa falsa, né? Que é a premissa de achar que todo mundo que faz parte desse segmento de uma crítica à esquerda tem análises academicistas ou lacradoras. Isso é um espantalho, gente. Certo? Isso é um espantalho. Como eu comentei antes, há 20 anos, os setores hegemônicos da esquerda liberal, nisso se leia o PT, o PCdoB, setores do PSB, perderam a capacidade de mobilização das pessoas nas ruas. Deixaram de realizar essa movimentação e essa mobilização permanente para priorizar um tipo de organização e de conquistas de direitos focado na institucionalidade, focado na participação política no establishment, em termos eleitoreiros, né, em termos eleitorais. Então teve essa questão, esse processo de mobilização, ele sofreu essa primeira reversão em escala nacional em junho de 2013. Então isso que é interessante, né? Por quê? Porque você tem uma trava, né? Você tem uma diminuição do volume de manifestações, de organizações, da luta de classes em favor dos trabalhadores em nome do consenso, né? Em nome da política de conciliação. E aí em 2013, que é o mesmo ano que você tem uma série de greves históricas no Brasil, você tem as jornadas de junho, que aparecem como esse fenômeno, né, dessa energia reprimida que se valeu de discursos anticorrupção, lava-jato e tal, que foi essa colaboração entre os setores da classe dominante, da mídia burguesa, dessa organização que conseguiu, e aí que conseguiu conduzir essa força motriz, que conseguiu capturar esse motor de mobilização. E a esquerda, na época, não opta por não fazer essa mobilização. Opta por não disputar aquela base, por não disputar ideologicamente aquilo. Por quê? Porque para disputar ideologicamente aquilo, seria necessário fazer uma crítica ao programa que vinha sendo implementado. Seria necessário que se fizesse essa superação. E isso não foi possível. Né? Não é que não foi possível, não foi escolhido. Não era a opção, não era a prioridade. Não era a prioridade. Tanto que a campanha eleitoral de 2014, que elege a Dilma numa campanha acirradíssima contra o Aécio Neves, campanha da Dilma guerrilheira, né? Foi preterido, obrigado, Henrique. Dilma guerrilheira, coração valente. Mano, aquilo era extremamente emocionante. E era emocionante porque, mais uma vez, mexia com aquela noção, com aquela ideia de uma experiência histórica que tinha sido construída como resultado da resistência à ditadura empresarial militar. Então aquilo tinha um peso simbólico enorme, enorme. Aquilo tinha um peso simbólico enorme. E aí foi vendido naquela campanha que nenhum ajuste do campo fiscal seria feito. Vira 2015 e o ajuste fiscal começa. E aí o que acontece? Você tem uma não mobilização, né? Você preteriu a mobilização desses setores populares. E assim, gente, aquela coisa, todo mundo de 2013 era fascista. Era consciência média, anticorrupção, crítico ao governo. Você tinha ali uma amálgama de coisas, né? Tanto que daquele lugar, daquela época, sai uma nova leva, um novo ciclo, né, de comunistas. Sai um novo ciclo de pessoas revolucionárias se organizando em partidos e tal. E fazendo essa movimentação, né? É um fenômeno que acompanhou essa ascensão de novos quadros, né? Tanto à direita quanto à esquerda. E aí, você vê que foi opção não disputar aquela base. E aí você entra em 2015 com um programa de austeridade, de corte. Você não havia mobilizado a base. Você perde sua capacidade de resistência forte, né? Você perde ela, porque você dá uma fraquejada que permite que seu inimigo avance. E em segundo lugar, você tem também o próprio processo do golpe. A própria ofensiva que o capital vai realizar a partir dali. Que é o momento
do acordo com o Supremo, com tudo. É esse momento. E aí é curioso, né? Porque o Boulos fala que não bota 10 pessoas na rua, que tá na vida real e não sei o quê. Cara, as mobilizações que as forças governistas conseguiram colocar gente na rua, e gente na rua a gente tá falando de milhares de pessoas, né? Olha só. PEC da blindagem, tarifaço do Trump, aquele ato do Congresso Inimigo do Povo. Foram as 3 grandes últimas mobilizações de caráter de chamamento nacional que teve ali, que aconteceram, né, que eu experienciei em São Paulo, mas que aconteceram em outras cidades. Mas São Paulo tem essa coisa da vinda paulista, blá, 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 blá. Foram essas 3 mobilizações. E reparem numa coisa. Foram 3 mobilizações que aconteceram em momentos pontuais. Não foram resultados de chamamentos permanentes de atos, manifestações e de presenças nesses espaços. Não foi. Foi momento pontual. Porque quando você vai para um outro ato de rua, né, como, por exemplo, redução da passagem, como, por exemplo, solidariedade à Venezuela, solidariedade a Cuba, quando você vai para os atos da privatização da Sabesp, quem que a CUT mobilizou para ir poder compor aquela força de... para compor uma força de contrariedade a esse processo? A privatização da Sabesp? Eu tava lá, na frente da Alesp, na frente da Câmara Municipal, quando aconteceu. E tinha uma galera, mas assim, quem? Né? As forças da esquerda radical estavam lá, mobilizando dentro dos seus limites, dentro de tudo isso que a gente conhece, que é um limite objetivo, material, mas estavam lá. Se a gente não fizer a crítica à hegemonia à esquerda, então não tem nem disputa para ser feita, né? Não tem nem disputa. Ai, vamos ficar aqui com esse programa que é o que tem para hoje. Então tá, então vamos continuar batendo recorde de PPP, de polícia que mata a população. E é isso aí, vamos continuar, pô. É isso aí, continua desse jeito mesmo. Tá dando bom, né? A gente tá conseguindo enfraquecer a extrema-direita, estrategicamente. O Flávio Bolsonaro já encostou nas pesquisas com o Lula. Já encostou. O Boulos quase não foi pro segundo turno na prefeitura contra o Pablo Marçal, que a galera julgava que era um idiota. E que eu falei que não era. Tá dando certo? É isso, né? Se a gente não fizer a disputa pela hegemonia, por esse debate, por um programa que vale a pena, aí acabou, gente. Aí acabou. A gente tá entregue ao realismo capitalista do liberalismo. Entregue, assim, ó. Toma aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá entregue. Entregue. Acabou. E não existe ameaça maior para a classe trabalhadora do que o conformismo. Não existe, porque é no conformismo que o fascismo, que a extrema-direita, que vem com esse discurso, com essa energia de transformação, mas que não é de transformação, consegue ganhar os corações e mentes e a popularidade da galera. É no momento que a esquerda para de ser essa força. Porque essa força vai voltar. Querendo ou não, né? Gostando ou não. Da esquerda já foi, mas dividiu. Mas deixa assim. eu te falar, Rodrigo, uma prova disso é esse debate. PT e o PSOL. Se não tivesse essa divisão, não existia PT e o PSOL. Mas isso é disputa de rumo. Ter diferença na esquerda é normal, mano. E é bom. A esquerda não tem pensamento único e nem deve ter. Só que a gente tem que colocar essas diferenças como elas são, não como caricatura. Do meu ponto de vista, é o seguinte. Nós temos uma esquerda popular, que está nos movimentos sociais, uma esquerda que está no trabalho real com o povo, que tem muitos dirigentes partidários e parlamentares juntos, que se alinham com isso. E a esquerda popular sabe que a vida é dura. Quando eu participava e organizava ocupação de terra improdutiva pelo MTST, se eu chegasse na Assembleia com 5 mil pessoas que estavam pagando aluguel sem poder, ou numa área de risco, e dissesse: ô gente, ou é socialismo e a desapropriação da especulação imobiliária, ou é nada. Eu ia ser linchado. Sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que negociar com o proprietário para não ter despejo. A gente tinha que negociar prazo na justiça. A gente tinha que negociar com o governo, às vezes de direita, para poder sair um bolsa aluguel, para poder sair uma moradia. Porque essa é a vida real de quem trabalha com o povo. Não é a vida de quem está propagando, dizendo eu sou o mais revolucionário do mundo e todo mundo tá traindo e não sei o que e tal. Nossa, mano. Fala isso, bicho. Até papagaio Quem fala. fala isso, velho? Agora, a questão é quem constrói uma esquerda real que tem capacidade de disputar e derrotar a extrema-direita em eleição.
Puta, pelo amor Uma de esquerda real que tem capacidade de mobilizar o povo no movimento social. Uma esquerda real, Nossa, de verdade, gente, que vai que isso? disputar. Cara, o que o Lula tá fazendo na geopolítica mundial, foi o único cara que bateu de frente com o Trump. E aí, as pessoas parecem que abstraem a realidade do que é a consciência do povo, a força da extrema-direita, o centrão no Congresso, e saem fazendo uma lista de desejos do que a esquerda deveria fazer. Nossa. Eu acho normal, pode existir a esquerda, ela existe, ela sempre existiu, você tem toda a razão, mas nós temos que colocar o debate como ela é. Sabe por quê? Porque senão fica só uma voz dizendo, e aí as pessoas, os militantes de esquerda, muitas vezes desavisados, vai olhar e falar, Nossa. porra, esse Lula... Mas não, ele abandonou a esquerda. Esse Boulos também que entrou com o Lula não é mais o mesmo, está traindo as pautas. E nós somos os revolucionários, estão aqui. Revolucionário de apartamento? Mas, assim, de verdade. Os comunistas, a esquerda radical, de fato, têm problemas com relação à sua organização, sua mobilização, a profissionalização dos trabalhos, né? Essa é uma questão que também que aparece muito. Eu conversei sobre isso com o Crepe e com o Humberto lá no episódio que a gente foi de Inteligência Limitada, né? Existe uma limitação clara em relação a isso, né? Um problema evidente em relação a isso. Agora, isso é tudo isso é espantalho, tá? Tudo isso é um espantalho. Primeiro porque, né, parte de uma presunção, né, de uma confirmação, de uma conclusão que diz que as pessoas que não estão organizadas, na verdade, as pessoas organizadas no PCBR ou no PSTU ou não sei aonde, são pessoas que não se envolvem com o movimento real dos trabalhadores. Gente, eu falo aqui há uns 3 anos. Quem acompanha a live sabe. Quem me conhece sabe que há 3 anos, 3, 4 anos, a gente fala sobre a favela do Moinho. A gente fala sobre a mobilização que os trabalhadores fizeram por lá. Inclusive, isso aqui é importante, tá? Porque mais importante do que estar ali assinando, né, batendo ponto, estando no movimento social, no momento em que as coisas estão, né, que tá ganhando visibilidade, que tá ganhando o que tá acontecendo. E assim, falo da questão da favela do Moinho, né? Tava falando da favela do Moinho. O Lula e o Boulos foram lá prometer moradia para as famílias que estavam sendo assediadas pela polícia do Tarcísio. Se espera não só eles estejam ali presentes para poder prestar o auxílio, o apoio às pessoas, tal, mas que também eles cumpram a promessa que fizeram. Eles cumpram a promessa, pô. E é isso. E as famílias ali não vão conseguir, então muito dificilmente vão conseguir o acordo chave a chave, que era o que tinha sido articulado, né, costurado entre o governo federal e a liderança da Associação de Moradores na época. E não voltaram mais para falar do assunto. Então, assim, como que você espera mobilizar as pessoas se você não tá nem cumprindo o que você tá falando? O que é? As pessoas têm que acreditar? Porque é contra a extrema-direita, né? E é isso, é essa parada, o fascismo, a extrema-direita, virou um espantalho, virou uma coisa para poder chamar a atenção e que não diz nada. E que ao mesmo tempo não diz nada, né? Então, assim, ninguém que é da esquerda radical, comunista e tal, numa situação dessa, né, numa mobilização permanente, vai falar assim, não, sei lá, né, é tudo ou nada. Mas a ideia de você colocar o programa máximo como seu horizonte é de justamente pressionar a classe dominante, pressionar o inimigo político a ceder. A classe trabalhadora tem plenas condições de fazer isso. Se você, de saída, cria um programa que não responde ao programa máximo para defender, entendeu? Pô, se você não chega com essa energia e essa disposição, como você espera que as pessoas se mobilizem, né? Acho que é isso. Se você não coloca esses elementos do programa, né, na direção da emancipação da classe trabalhadora, da sua libertação e tudo mais, como que você vai conseguir conduzir mais lutas, né? Como que você vai conseguir transformar aquela luta? Por exemplo, a questão dos indígenas ocupando a sede da Cargill lá em Santarém. Eles falaram, a gente tá aqui paralisado, tô ocupando a sede da Cargill, até que o decreto de dragagem, né, até que o decreto que fez a privatização seja revertido. A abertura do edital já foi. Agora é continuar essa pressão para que o próprio decreto seja derrubado. Mas se você não entra com pressão total, marcação em cima, pressão na saída de bola, porra, aí, meu amigo,
aí é difícil. Olha a sua história. Eu sou partidário do dinizismo, tá? Eu sou partidário do tic-tac brasileiro, menos a parte que ele grita com os atletas. Essa parte eu não sou tão favorável. Você mesmo já falou que você foi preso muitas vezes, na maioria das vezes até por posições políticas, enfim. Só o Todas Cruyff. elas por posição política. Nunca fui preso Futebol por total. rachadinha, Futebol por total. corrupção, por Mas olha- esquema. Todas elas por estar do lado do povo e não recuaria. Se fosse de novo, estaria no mesmo lugar. Mas você é o cara que veio do enfrentamento dessa posição radical. Você era o radical da situação. E hoje você me traz um discurso muito menos agressivo, né? Até essa é uma evolução, isso é uma melhora, ou realmente tem... Você acha que o Boulos Você acha esse que deixa eu te deveria falar. ter existido então ou não? Que Foi um erro no Lógico, começo. eu não me arrependo de nada do que eu fiz, muito pelo contrário. Agora, eu estava fazendo luta por moradia, ocupação de terra, lá em 2018, e estava lá em São Bernardo contra a prisão do Lula. Eu estava fazendo luta pra caramba para retomar o Minha Casa Minha Vida, mas estava lá em Brasília contra o impeachment da Dilma. Ser radical não quer dizer ser inconsequente, ser irresponsável com a história. Então, eu sou a mesma pessoa, cara, que há 25 anos atrás foi organizar Movimento Sem Teto e bateu de frente com tropa de choque, a mesma. Não me arrependo de uma vírgula. Já paguei o preço em eleição por isso e acho que vou continuar pagando ao longo da minha vida, mas eu não apago minha história. Eu não vou dizer pra ninguém, esqueçam o que eu fiz, esqueçam o que eu escrevi. Não vai meter Nossa, um eu FHC. era imaturo. Porra nenhuma. Defendo tudo o que eu fiz. Porque acho que o movimento social é a coisa que mais fortalece uma democracia. Agora, pra mim, nós temos que discutir o que é ser radical. Ser radical é sair gritando as palavras mais revolucionárias. Pra mim, é mais radical organizar a cozinha solidária na periferia, fazer formação com o povo na periferia, do que escrever 10 livros ou gravar 100 vídeos vomitando socialismo a cada 10 palavras. Mas a questão central, gente, é pensar o seguinte, né? Esse debate sobre ser radical, ser inconsequente e tal, na minha perspectiva, na minha visão, hoje, me parece mais uma ferramenta para inibir e apaziguar o ritmo, né, Me parece dessas que o Boulos críticas. esqueceu que é luta de classes. Eu acho que, na realidade, a gente não pode pessoalizar essa questão, né? Mas sim avaliar que esses métodos, né, que estão sendo construídos na luta são métodos e métodos. Então você nem sempre vai ter... Você não vai ter a mesma abordagem no processo de construção de uma cozinha solidária, por exemplo, com relação à defesa da redução da jornada de trabalho, com relação à organização de uma greve de um setor estratégico, né? Petroleiros, com relação à ocupação da sede de uma grande empresa. São processos diferentes, né? Você imputar a radicalidade somente a um tipo de ação faz com que as outras ações que são características, né, outras ações que podem ser realizadas para mobilizar a classe não sejam vistas como válidas, legítimas. Aí quem que apresenta essa validação? Quem que é a régua, né? Quem que faz essa medição? E é isso. O que para mim me parece, né, é a ausência de um debate sobre a crise da hegemonia. Não é? Para mim isso é o central. É o central. Hoje, esses quadros da esquerda liberal têm dificuldades em realizar mobilizações, em convencer, né, a grande massa, convencer não só seus eleitores, né? Seus militantes, seus participantes políticos e tal, porque existe uma crise de hegemonia. Uma crise desse sentimento, desse senso comum que atravessa a esquerda de uma maneira geral, né? E aí a disputa está em jogo. Ela aparece. E assim, se a gente está falando dessa disputa de selecionar, de entender qual é o melhor programa para a luta, da luta de classes para os trabalhadores, é fundamental que a gente tenha esse programa que permita que a gente avance concretamente, né? E não viva pulando de política pública em política pública,
num discurso que uma hora diz uma coisa, na prática faz outra, e que tá batendo recorde de privatização. Aí já entrega as cartas do jogo logo, né? Se for assim, se não for para não ter disputa, não ter debate, não ter discussão, entrega, pronto. Para de disputar, né? Pra quê? Vai ficar defendendo que o time jogue pouco e jogue mal? Aí é complicado, né? Aí é complicado.